Fala aí, pessoal, beleza? Bom, meu nome é Diego Costa, eu tô aqui com mais um tutorial, né? Na verdade, vou fazer uma sequência de aulas para dar uma noção aí de vídeo, uma sequência de vídeos para dar uma noção aí para vocês de como trabalhar com o framework de CSS. Tá? Eu, quando comecei a trabalhar com desenvolvimento de interface, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento para interface para mobile, para sistemas, para SharePoint, para qualquer dispositivo desse aí. Hoje em dia eu trabalho lá na empresa, DNN, enfim. A ideia é o seguinte, é agilizar o processo, tá? O funcionário que desenvolve isso mais rápido, ele é mais precioso para a empresa do que às vezes até o cara que tem muito mais conhecimento, pô, ele leva horas absurdas para entregar uma interface às vezes simples. Então vamos trabalhar aí com o Twitter Bootstrap, tá? Primeiro, eu quero que você entenda o que é o Twitter Bootstrap. Para quem não sabe, ele é um framework de CSS, tá? Ou seja, se você está acostumado a criar seu site assim, logo vai ter uma largura de 300 pixels com 100 pixels de altura e uma margem right, ou seja, uma margem à direita de 50 px. Cara, isso é loucura, tá? Isso é maneiro para quando você está aprendendo, é a sua primeira vez com CSS. Agora, se você já tem uma noção, quer fazer isso rápido, vamos partir para um framework agora de desenvolvimento, beleza? Então, a brincadeira é o seguinte. Você tem aqui já a marcação. O vídeo anterior eu mostrei esse caminho aqui, que é um caminho que você pode fazer isso em português. É só jogar lá no Google Twitter Bootstrap, tá? E ele vai te trazer esse cara que é o padrão, tá? E vai te trazer esse cara que é o Globo, que é um cara que só está em português. Não tem nada de diferente desse cara aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer o download dele aqui, tá? Já para agilizar o processo, eu fiz o download, tá? Para não ter que ficar abrindo arquivo de download e tudo mais. O meu arquivo, ele tá aqui, ó, tá? Você vai baixar o Twitter Bootstrap, tá vendo? Ele vai baixar assim, vou abrir ele aqui, ó. E aqui dentro eu tenho essa estrutura. A minha dica número 1 para vocês é a seguinte. Eu criei aqui um projeto onde eu criei um arquivo index, que é esse arquivo aqui, tá vendo? Que não tem absolutamente nada ainda escrito nele, só uma div vazia, beleza? E nós vamos fazer o seguinte. Eu criei uma pasta chamada CSS, que também não tem nada. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a pasta do Twitter Bootstrap, tá vendo? Eu vou até abrir ela aqui antes de arrastar para lá, ó. A pasta do Twitter Bootstrap, que é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Dentro dela você tem uma pasta de CSS, que são as folhas de CSS do Twitter. Eu já vou explicar essas folhas. Você tem aqui 2 sprites, tá, de sequências de imagem. E você tem também aqui arquivos JavaScript de inicialização do Bootstrap, beleza? Que é algo muito parecido com o jQuery. Eles fizeram isso aqui nas últimas versões, antes da versão 3, mas em alguns casos você vai precisar sim do jQuery, beleza? Então, eu não vou pegar esse CSS aqui e vou jogar aqui dentro, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a pasta Bootstrap e vou colocar ela aqui fora. Assim, ó. Opa. Aí, ó. Tá vendo? Aqui fora assim. Aí você vai me perguntar, Diego, por que você não pegou as CSS que estavam aqui dentro e arrastou para cá? Pelo simples motivo de que eu não quero misturar o framework às folhas de estilo. Essas folhas de estilo são minhas, essa aqui é da estrutura do framework. Se o Twitter Bootstrap lançar a versão, sei lá, atual é 2.3.2, até o presente momento, tá? Vamos supor que eles lancem a versão 2.3.5 ou 2.9 e eu quero atualizar o Bootstrap. Se ele tiver embaralhado aqui, vai me dar dor de cabeça. Então eu procuro deixar ele aqui do lado de fora. Quando ele lança a nova versão, eu substituo a pasta aqui. Ponto. Simples desse jeito. Beleza? Então nós vamos aqui primeiro fazer a chamada aqui do CSS, ok? Então vamos lá. Como que eu vou fazer essas chamadas? Só explicando aqui, né, que eu quase que pulei essa brincadeira. Lembra que eu falei que aqui dentro você tem uma série de arquivos, principalmente de CSS. Repare que eu tenho o nome Bootstrap e Bootstrap Min. Bootstrap Responsive e o Responsive Min. Esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. Por que isso? Os mins são esses dois caras aqui, com o nome min. Eles são as versões minimificadas, mimificadas, né, desses dois caras aqui. Eu, Diego, costumo deletar esses dois
e deixar apenas a versão min, tá? Eu faço isso. A mesma coisa, eu, Diego, costumo fazer nos arquivos JavaScript. Eu tenho o min e o bootstrap. Eu vou ficar com o min porque ele é mais leve, tá vendo? Esse cara tem 56, esse tem 26. Então, cara, não tem por que eu ficar com esses dois arquivos, até porque eu não vou usar os dois. Eu vou deletar o cara de cima e vou ficar apenas com o min, tá? Então essa é a primeira ação, deletar os dois arquivos CSS e deletar o arquivo JavaScript, ok? Então nós vamos fazer a chamada aqui agora do CSS, tá ok? Deixa eu só reduzir um pouquinho o zoom, aí. Vamos trabalhar aqui. Primeira coisa, eu vou chamar a folha de estilo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, link, tá? href, ou href, como você preferir chamar. E eu vou chamar aqui o bootstrap. Ou seja, eu estou na pasta bootstrap, dentro da pasta CSS, e aí eu vou chamar o bootstrap min. Isso é importante, tá ok? Bootstrap min. E eu vou dizer que ele é do tipo, ou seja, ele tem uma relação, né, do tipo style sheet, tá aqui, ou seja, do tipo folha de estilo. E ele é do tipo, ou seja, ele é um... Opa, text não. Ele é do tipo... Deixa ele carregar ali. Tipo... Ó. Text CSS. Tá aqui, ó. Text CSS. Deixa eu reduzir um pouco mais o zoom. Aí. Ele é do tipo text CSS. Tá ok? Olha só. Quando você quiser fazer um projeto responsivo, ou seja, que ele tem que se adaptar aos dispositivos, você precisa usar a outra folha de estilo. Essa folha de estilo aqui do Bootstrap, a min, cria estrutura. A responsive min gera a responsividade. É óbvio, né? O nome é bem óbvio. Então, o conceito é, eu vou copiar esse cara aqui. Tá vendo? E aqui embaixo vai ser Bootstrap responsive min. Assim, ó. Tá vendo? A folha responsiva tem que ficar embaixo dessa folha aqui. Se não fizer isso, o Bootstrap não vai fazer a parte responsiva, tá ok? Então essa aqui é a dica vital para começar o projeto. Se não fizer isso aqui, as coisas podem desandar, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar essa div aqui, que eu não vou precisar dela. E eu quero mostrar uma outra coisa para vocês também. De contrapartida, a gente não vai mais precisar disso aqui. Deixa eu acessar aqui o grid. Aliás, 960GS, tá? Que é um site também bem antigo, bem famoso. O 960.gs, que é o Grid System.gs, tá vendo? Para explicar um fundamento aqui, sem isso a gente não vai conseguir andar. Se vocês não entenderem isso, tá? Vocês não vão conseguir prosseguir. Aqui embaixo, ó, repare o seguinte. Eu tenho aqui alguns sites, tá vendo? Eu tenho aqui o da Sony Music. E aqui eu tenho o botão Show Grid. Se eu clicar aqui, ele mostra uma grid de 16 colunas. Vou esconder a grid. Se eu clicar aqui nesse layout Drupal, ele mostra uma grid de 12 colunas. Reparem que o site está dentro dessa marcação de coluna, tá? Isso aqui eu quero que vocês entendam. A mesma coisa aqui, ó. Olha lá, 12 colunas. Aqui tem 16, né? Ó, 12 colunas. Tá vendo? Tudo com 12 colunas. Se você chegar aqui no Twitter Bootstrap, vou usar essa versão em português para ficar fácil para vocês. A gente tem aqui, se não me falha a memória, em fundação. Deixa eu ver se é isso. Deixa ele carregar. Isso. Aqui no canto esquerdo você tem assim, ó, sistema de grid. Tá? Vou dar um clique aqui. E reparem que o meu layout ele é baseado sempre em 12 colunas. Isso aqui é até baseado para desenho. Então eu tenho, ó, 12 colunas. Aqui eu tenho 2, com 3, 5, com 4, 12. Eu tenho aqui de novo 5, aliás, 4, com 5. Opa, eu fiz até a matemática doida aqui, né? 4, 3, 7, aqui 9, né? Não sei por que eu falei 12. 4, 3, 7, 2, 9. Uma matemática maluca. Tá vendo? 9, 9. E aqui eu também tenho 9 e aqui eu tenho 9. Tá? Essa aqui é uma estrutura básica. A grid real, ela trabalha com 12. Então, nós vamos usar o Twitter Bootstrap com 12. Tá ok? Então, como que eu vou trabalhar? Nós vamos fazer o seguinte. Bom, pessoal, desculpa, eu tive que dar uma pausa aqui, né? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Fiquei umas 2 horas afastado, mais ou menos. Então, vamos lá. Já fizemos a inclusão aqui dos arquivos CSS. Já fizemos a inclusão aqui
do arquivo responsivo, tá? Então aqui a ideia, né, se não me falha a memória, é fazer a contagem desses arquivos em 12 colunas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: cada coluna, tá, como está aqui previsto, ela equivale a um cálculo da grid. E a grid, por padrão, ela trabalha em 12 colunas, tá? Aqui ele está trabalhando com 9, mas esse é um padrão errado. Se você chegar aqui na versão real do Bootstrap, tá, você vai ver que esse cara ele trabalha aí com 12 colunas, tá? O real dele são 12 colunas. Isso aqui é só um exemplo para você poder tá se orientando, tá ok? Então é o seguinte, cada coluna dessa aqui do Bootstrap eu vou chamar de span. Então eu tenho span 1, span 1, span 1. Então quando eu tenho a soma aqui, tá vendo? Espaço de duas colunas aqui, eu tenho um span 2. Então sempre que eu for criar um conteúdo dentro de Buddy, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div com uma classe e automaticamente ele vai começar a puxar as minhas classes, tá vendo? Essas classes que estão aparecendo aqui são todas as classes de CSS do Bootstrap. Então, por exemplo, como eu vou criar um corpo, eu preciso criar um container. Tá vendo? Eu vou criar um container. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar o container. Isso aqui que vai fazer a minha marcação de 960 de largura. E dentro do container, sempre e obrigatoriamente, eu vou criar uma div com uma classe chamada linha, ou seja, row em inglês. Aí, row. Tá vendo? Então a regra vai ser sempre essa aqui, ó. Row. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, tá aqui, ó, row. Ok? E aí eu vou começar a desenhar as colunas. Como eu tenho 12 colunas, eu posso vir aqui e fazer assim, ó, div, class, e aí eu vou começar a criar as colunas. Eu tenho aqui, por exemplo, assim, ó, span, tá vendo? Eu tenho de 1 a 12, que é o valor máximo que está aqui, ó. Então, se eu fosse reproduzir essa visão que está aqui no Bootstrap, ó, 1, 1, 1, tá vendo? Infinitamente, tá? Até o total de 12, que é o meu limite máximo, eu faria isso aqui, ó. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Span, eu vou só criar a coluna para vocês terem essa ideia, ó. 1, tá vendo? E vou replicar as colunas, só por questão aí de didática mesmo, tá? Isso aqui dificilmente vai ser utilizado. Ninguém tem um site dividido em 12 pontos exatos, né? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, 10, 11, 12. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, 10, 11, 12, que é o meu limite de grid, certo? Vou salvar, Ctrl S, e vou visualizar o meu arquivo que está aqui, ó. Tá vendo? Trabalhando, vou atualizar, ó. Ele vai atualizar. Olha lá. 12 colunas já centralizadas. Eu vou apertar um Ctrl A só para selecionar, ó. Aí. Cada item dessa aqui é uma coluna de grid, que é essa coluna que você viu desenhada aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, tá vendo? 12 colunas aqui. Eu tenho exatamente... Opa! Aqui. Eu tenho exatamente 12 colunas aqui também. Tá vendo? Eu tenho 12 colunas. Se eu tivesse que criar mais 12 colunas, ou mais uma, ou mais duas, eu obrigatoriamente tenho que criar um novo row, tá? Ou seja, uma nova linha. Eu só posso criar 12 colunas a cada linha. Eu não posso estourar essa contagem de 12, tá ok? Agora, vamos supor que na linha de baixo o meu layout fossem apenas 3 colunas. Eu viria aqui embaixo e diria o seguinte, olha, eu vou criar aqui uma div class row, class row, e aí, mais uma vez, eu vou fazer agora a criação das linhas. Cara, é um framework muito simples, muito prático, tá? Não é à toa aí que eu adotei ele em meus projetos. Todos os meus projetos é baseado no Twitter Bootstrap, tá vendo? Então, se eu tivesse 3 colunas, tá? E essas colunas fossem iguais, eu tenho que dividir isso por 12, ou seja, 4, 4, 4, totalizando 12. Ó, vou salvar e vou
fazer aqui, ó, a visualização, ó. Deixa eu atualizar aqui. Olha lá, ó. 1, 2, 3. No caso aqui ele até estourou. Deixa eu ver aqui por que esse camarada estourou. Se eu fiz algum cálculo errado. Claro, não é 5, né? É 4. Você viu que eu cometi uma gafe aqui, que isso aqui daria 13, né? E não 12. Então eu vou acertar, ó, para 12. Opa. Aí, ó. Vou acertar para 12. Vou salvar e vou atualizar, ó. Olha lá. Agora sim, eu vou dar um Ctrl A. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma linha com 12 e uma linha com 3 colunas. Tá vendo? 1, 2, 3 colunas, ó. Tá vendo? Então o processo de criação de layout vai ser esse processo aqui. Um processo rápido, processo prático, tá? Para a gente poder estar trabalhando em cima dessas estruturas. É claro que, por exemplo, se o meu layout tivesse 2 colunas e no meio eu precisasse de um vácuo, ou seja, são 2 colunas, vou copiar aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Diego, são 2 colunas, mas no meio tem que estar vazio. Ou seja, essa coluna do meio não pode existir. Eu tenho que ter esse espaço vazio. Então o que eu faria? Eu deletaria essa coluna do meio, tá vendo? E aqui, tá? Eu daria um offset, ou seja, eu vou deslocar a quantidade de 4 colunas. Por quê? Eu tenho 4 aqui. 4 com 4, 8, com 4, 12. Vou apagar esse espaço em branco aqui do meio. Tá vendo? Eu vou deixar o número 3 só para vocês enxergarem que a coluna 2 não vai existir na terceira linha. Vou salvar e vou atualizar o layout. Você vai ver que eu vou ficar com um vácuo aqui onde seria esse meio. Deixa ele atualizar. Olha lá, ó. Então eu tenho, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Agora você vê que eu não tenho nenhuma numeração aqui no meio. Tá vendo? Eu tenho um vácuo aqui, ó. Por quê? Esse número 3 aqui, que é o número que aparece aqui, ó, eu pedi para ele deslocar esse cara um espaço de 4. Ou seja, eu continuo mantendo a contagem total de 12, deslocando esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Então, basicamente, é essa estrutura de layout que vai ser trabalhado. Qual é a parte legal? Por eu ter chamado esse arquivo aqui embaixo, o responsive.min.css, quando eu começar a manipular aqui, ó, a largura, olha lá, ele automaticamente faz o ajuste através das media queries de CSS. Ó. Olha lá, 9, 10, 11, 12, a segunda linha 1, 2, 3 e a última linha com 1, 3. Você vê que automaticamente ele acabou com a coluna 2, que nessa resolução não é visualizada. Olha lá, você vê, ó, tá vendo? Deixa eu dar um Ctrl A aqui, ó. Olha lá. Você vê que automaticamente ele vai ajustando a coluna. Olha lá. Tá vendo? Esse aqui é um recurso prático do próprio layout. Isso aqui o 99 Line também faz. E isso aqui o Foundation também faz. Tá? Então esse aqui é um recurso de CSS3 para a gente conseguir fazer um layout mais elaborado, automaticamente responsivo, semântico, o código fonte limpo, para que tudo fique muito prático, beleza? Então, gente, é isso aí. Nós vamos dar continuidade aí nos próximos vídeos, porém contando de novo com a ajuda de vocês sobre o Hangout. Eu quero saber se vocês gostariam de participar de um vídeo ao vivo através do Hangout, tá ok? Então, gente, valeu aí, valeu pela atenção, deem um curtir, compartilhem o vídeo, dê uma tweetada, tamo junto, valeu, tchau, tchau.